Ricardo, você tem algo que, tipo, alguma mensagem, alguma orientação que você queira passar para, especialmente, alguma dica que que a gente não abordou aqui, ou que você acha que vale a pena reforçar para quem nos acompanha agora ou depois, quando vê esse material? Tá, tenho. Bom, estamos chegando na época agora, a partir da semana que vem começa a declaração do imposto de renda, né? E já que você vai ter que gastar um pouquinho de tempo para preparar a sua declaração, para preparar os documentos para entregar para um contador fazer a sua declaração, é um bom momento para estender um pouquinho mais esse tempo e provocar uma análise se a situação que você vive hoje tributária é uma situação coerente ou não. Provocar uma conversa com o contador, se você atua como pessoa física, rever esse processo como pessoa física, rever esses custos e despesas que você utiliza para o cálculo do Carnê-Leão, para saber se não tem mais coisa que você poderia estar utilizando e que o contador nem está sabendo, ou até mesmo fazer uma análise, aproveitar esse momento que você vai olhar para o que aconteceu na questão fiscal no ano de 2020 e pedir para o seu contador fazer um comparativo. Poxa, e se eu tivesse atuado em 2020 como pessoa jurídica, comparando com o que você apurou como pessoa física, será que eu teria alguma vantagem? Ele pode fazer essa conta, ele consegue fazer essa conta e te mostrar qual é esse caminho. Então, aproveitar que esse tema vem agora, nos próximos 2 meses, que esse tema de imposto de renda, aproveitar que você vai ter que olhar para o seu mundo tributário e solicitar, questionar o seu contador, solicitar que ele faça essa revisão, solicitar que ele faça esse comparativo, e aquele que já tem uma empresa também, aproveitar que vai conversar com o contador e verificar se há algo que pode ser melhorado na tributação dele, se o regime tributário atual da empresa dele é o melhor, dadas as condições que ele tem, né, ou que ele teve em 2020, ou as perspectivas que ele tem para 2021. É uma pena que a gente já está em fevereiro e a troca do regime foi em janeiro. É. Ainda assim, é um momento em que a gente pode aproveitar para poder, ao menos, entender, porque não quer dizer que a minha empresa não pode mudar de regime, mas eu também tenho outras alternativas. Eu posso constituir uma nova empresa se eu tiver numa diferença muito grande de imposto, né? Por que não? Hoje em dia é muito mais fácil de se abrir e se encerrar uma empresa também. A gente tem um processo digital para abertura da empresa, um processo também mais rápido para o encerramento da empresa. Então, são questões que a gente deve considerar. Eu sei que a gente tem que deixar um pouco de lado aquela questão, esse negócio de contabilidade é muito chato, de imposto. A gente também fica um pouco revoltado, né? Porque Isso. nós vamos pagar o imposto e a gente não vê retorno nenhum, absolutamente nenhum do imposto, nem na saúde, nem na educação, nem na própria segurança pública. A gente tem que pagar tudo isso de novo, né? A gente que tem que pagar pela saúde, a gente que tem que pagar pela segurança, enfim, e pela própria educação. Eu sei que tudo isso é chato, também me incomoda, mas a gente tem que fazer a nossa parte e pagar o imposto da melhor forma possível para nós. E provocar o nosso contador, quem estiver nos atendendo, para fazer esse trabalho, né? Eu também percebo, Cris, muitas pessoas tendo dificuldades, e acho que essa é uma outra dica valiosa, procurar contadores que sejam especializados na área que você atua, ou que estejam acostumados com o tamanho de empresa que você tem. Ah, Ele vai estar perfeito. muito mais preparado para te orientar. Muitas vezes eu encontro com pessoas que estão sendo atendidas por contadores que estão acostumados com empresas grandes, com empresas maiores, que já têm uma estrutura administrativa consolidada. Então, ele nem tem paciência de te ensinar, por exemplo, a emitir uma nota fiscal, a entender uma nota fiscal, a entender uma guia de imposto, a saber como recolher. Poxa, e se eu estou começando, se o meu consultório é pequeno, se sou eu mesmo que faço tudo, eu preciso ter um contador que tenha pelo menos um time para me ajudar nesses pequenos detalhes, que me oriente nesses pequenos detalhes. Isso vai ajudar e muito em todo o processo, porque esse é um processo contínuo, né, essa aderência. Então, Não, buscar um legal. contador e também um contador que atue na área
que você... Da sua atuação. Eu sou meio contra essa questão de ser generalista, né? Para todas as profissões, não só para a minha como contador. Eu acho que é muito difícil a gente atuar de uma forma generalista. Eu prefiro ser especialista em determinados segmentos. E eu acho que todas as profissões deveriam ser dessa forma também. Isso vai ganhar muito mais tração, quer dizer, se ele está acostumado a atender clínicas de saúde, tudo que surgir de novo, ele vai automaticamente compartilhar com todos os clientes dele. Ou ele vai começar a criar histórico daqueles clientes em que ele teve algum tipo de problema, algum cliente que enfrentou algum tipo de fiscalização, questionamento, qualquer coisa com o fisco, e vai conseguir alertar preventivamente os demais clientes. Então tem bastante trabalho para o contador fazer, e para a gente também começar a exigir do contador, né? Se o teu contador normalmente não te Uma comunica relação, nada, né? pois É uma é, relação de vai e volta, né? Não é só é uma entreguei. relação de vai e volta, né? O que eu acho também que você deve perceber no contador é que ele tem que te trazer um pouco mais de informação. Não dá para trazer só o que é o principal, né? Ele tem acesso a mais informação para te trazer. Você falou, por exemplo, do ano passado, que foi um ano atípico, a gente tem exemplos claros, né? Da questão da prorrogação de impostos. Tem muitas empresas que não pagaram prorrogado porque nem ficaram sabendo, né? Uhum. Ou se confundiram, se atrapalharam com a falta de comunicação do contador também e pagaram com multa esses impostos também. A questão no ano passado a gente teve muitos exemplos, a gente teve a suspensão, redução do contrato de trabalho, que os contadores precisavam traduzir o que o governo anunciava na mídia para os seus clientes, né? No E, dia a então, dia. então, o contador precisa ser preventivo, né, e proativo e levar isso tudo, levar todas essas informações que ele tem conhecimento para o cliente. No ano passado teve mais um exemplo que foram os créditos, né? Que foram as linhas de créditos especiais que foram abertas. Tem muito contador que não fez absolutamente nenhuma comunicação sobre isso. Então, eu acredito que você tem que trazer um contador, tem que estar do seu lado com um contador que esteja dentro do teu perfil. Se o meu perfil é pequeno, se eu preciso de informação, se eu preciso de um atendimento em que ele me ensine tudo isso, tem que ser um contador que tem uma equipe preparada para isso. E não você entrar lá e virar mais um número, e aí você vai fazendo as coisas meio que de qualquer jeito. É aí exatamente que sai o erro. Porque, eu achei que tudo bem esse código, que tudo bem essa informação, e é isso que vai produzindo um passivo lá na frente, né? Então, essas são as minhas dicas. E às vezes esse passivo é tão doído, né? É muito doído. Sim, sim. Eu escuto de outros colegas que a profissão do contador é assim, só dá valor àqueles que já tiveram experiências ruins, infelizmente, né? Normalmente é assim, porque quando acontece esse tipo de experiência ruim, em que houve um problema, houve um erro de imposto, né? Houve uma declaração que não foi entregue para o governo e tem multa, é que as pessoas dizem, nossa, o quanto vale a minha tranquilidade, né? Eu devia ter contratado um contador que cuidasse mesmo de tudo para que eu pudesse ficar tranquilo. Agora eu estou aqui nervoso, com uma dívida para pagar, e é difícil também responsabilizar o contador por essa Sim. dívida, e a gente fica, para quem gosta das coisas certinhas, né? A gente fica de cabelo em pé para poder resolver tudo isso.